Muito bem, boa noite. Que bom aqui encontrá-lo mais uma vez para darmos então aqui a sequência da nossa semana. Aliás, sequência não, nós chegamos agora ao término, da semana de oração. Durante essa semana, começando no sábado passado e durante toda essa semana, estivemos aqui então reunidos juntos sempre para ouvir a palavra de Deus, e eu fico feliz porque você tenha vindo aqui durante essa semana justamente então para ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer a você através da vida, através da experiência de José na Bíblia. E nós temos aqui uma coisa muito importante, que José, ele é apenas um homem como cada um de nós. José, ele foi um ser humano como eu e como você também, com as mesmas lutas, com as mesmas falhas, eventuais dificuldades, mas em todas elas José, ele tornou-se mais que vencedor, porque na verdade José entregou sua vida, seu coração, a sua história a Jesus, permitiu então que Deus guiasse a sua história, comandasse a sua vida, e é por essa razão que na história bíblica então José é esta referência, é este símbolo, é este exemplo para cada um de nós. E hoje então chegaremos agora ao ponto final da sua história, o último momento, então o último relato que nós temos na Bíblia, em Gênesis, sobre a experiência, a história, a vida de José aqui nesse mundo. Começamos no sábado passado lá atrás com José em Canaã, com seu pai Jacó, era ele ainda apenas um jovem de 17 anos de idade. Agora então estamos aqui terminando com José já um pouco mais velho do que isso, um José mais maduro, um José mais experiente, e agora não é apenas um Zezinho qualquer, mas agora é o José, é o governador de toda a terra do Egito, um homem casado, pai de 2 filhos por sinal também. Então agora nós encontramos aqui um José já experiente, um José já formado, encontramos aqui um José cuja vida foi inteiramente abençoada por Deus do começo ao fim da sua trajetória. Mas o mais curioso é que antes que José morresse, antes que José então colocasse um ponto final em sua história aqui nesse mundo, na verdade José, ele deixou a entender que a história ainda ia continuar, e que a sua história não havia acabado ainda, ou seja, haveria uma pausa, porque no caso ele iria morrer, mas esta pausa duraria pouco tempo, porque a história ia perdurar, a história ia continuar. E na verdade então José entendia muito bem que a história só chegaria ao fim quando Deus dissesse que chegou de fato o fim desta história. E hoje nós iremos entrar nessa noite um pouco sobre esse momento final da história de José. Antes, porém, queridos, eu quero apenas aqui visitar para vocês, rapidamente, em alguns slides, um pouquinho do trabalho que realizo lá onde sou pastor, lá em São Miguel Paulista, no Colégio Adventista de São Miguel Paulista. A nossa Associação Paulista Leste, que compreende ali as regiões leste e norte da capital de São Paulo, nós temos um total de 6 escolas adventistas. Temos então o Colégio de São Miguel, Colégio de Vila Alpina, Vila Matilde, Engenheiro Goulart, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha. Então são um total de 6 escolas, 6 colégios que nós temos em nossa associação. Eu sou pastor no Colégio de São Miguel Paulista, que fica mais no extremo leste ali da região de São Paulo, da cidade de São Paulo. Há algum tempo atrás, nós, então, os pastores dessas escolas, também com a direção, nosso secretário de educação, conversamos em algumas reuniões, em algumas situações que tivemos juntos, pensando em alguma situação, em algum projeto, em alguma forma de tentarmos cada vez mais arrebanhar, ou então, quem sabe ali, dar uma maior assistência pastoral, inclusive, aos alunos adventistas de nossas escolas, mas também sonhando em, de alguma forma, influenciar e impactar também os alunos não adventistas de nossas instituições. Quando você lê o livro Educação de Ellen White, ela tem uma frase que é bem curiosa, onde ela fala o seguinte, que educação e redenção é a mesma coisa, é a mesma obra, ou seja, a obra da educação é uma obra de redenção, porque através da educação, o propósito de Jesus então é de fato redimir, a humanidade que foi então deturpada, que foi corrompida pelo pecado. Ou seja, o nosso propósito como uma instituição adventista, muito mais do que transmitir um conhecimento acadêmico, um conhecimento científico, ou então colocar os alunos em boas universidades por aí afora, é também transmitir a eles valores cristãos. E veja, vamos dizer o seguinte, que por aí afora você encontra excelentes escolas com um bom nível acadêmico.
onde os alunos passam em primeiro lugar, né, nas grandes aí, vestes da vida, a USP, o Unesp, o Unicamp e por aí vai. E agora, uma coisa é carente nestas mesmas instituições: eles transmitem bons valores acadêmicos, mas não passa disso. Ou seja, não existe um valor moral que também é ensinado, não existe um acompanhamento mais pessoal, mais íntimo, mais amistoso também, que é feito entre o educador e o aluno. E eu digo então que justamente esse seria o grande diferencial da educação adventista. Podemos não ter, quem sabe, o melhor nível acadêmico do mundo comparando-se com outras instituições por aí afora, mas uma coisa é certa, e isso eu falo com convicção pela experiência própria, que em nenhuma outra instituição, por mais que ela seja uma instituição confessional também, como é, no caso a nossa própria instituição, em nenhuma outra você vai encontrar uma instituição, um colégio que se preocupe com o além dos livros de física, química, português, biologia, história, matemática e etc. Dificilmente você encontra uma escola que está preocupada em transmitir valores morais, valores espirituais. Uma escola que preze o ensino moral também, o ensino espiritual também, de certa forma. Esse seria então o grande destaque, o grande diferencial da educação adventista. Mas nós pensamos o seguinte: nós temos que ter alguma coisa para envolver nossos alunos adventistas, para que eles estejam em ação, para que eles estejam atuando, para que eles usem também, inclusive, os talentos espirituais que Deus concedeu a eles. E temos também que pensar de alguma forma em como usar esses alunos bons, esses alunos adventistas, como podem ser eles então comunicadores de esperança e salvação aos seus colegas, amigos que não são adventistas. Amigos, vejam uma coisa: eu sou pastor da escola, e por mais que eu fale a linguagem deles, por mais que eu interaja com eles, uma coisa é certa: tem certas coisas no coraçãozinho deles que eu nunca vou conseguir chegar. Ou então há certas áreas de sua vida que eu nunca vou conseguir penetrar. Porque por mais que ele goste de mim, por mais que ele me admire, há situações da sua vida que eu não compartilho. E por essa razão, talvez ele tenha até um certo receio em compartilhar alguma experiência da sua vida comigo. Todavia, alguém da sua idade, alguém que se senta com ele na mesma sala de aula, que o acompanha no intervalo, depois na rua, depois em casa, fazendo trabalhos, enfim, alguém que está constantemente com eles, é muito mais fácil então que esse que está com ele tenha maior influência do que o próprio pastor tenha então sobre o aluno no caso. E por isso então criamos aqui esse projeto que chamamos de 12 alunos e uma missão. Aqui você tem então o logo do nosso projeto, que usamos nessa associação, chamado então 12 alunos e uma missão. Qual seria então o propósito desse projeto? Veja, da seguinte forma: dentre os alunos da nossa instituição, alunos adventistas no caso, nós escolhemos então 12 deles. Então lá há centenas de adventistas na instituição, e nós então separamos 12 no caso. Quem são esses 12 e qual é o critério que nós utilizamos para então escolhê-los na escola para esse projeto? O principal critério seria, na verdade, um bom comportamento, não só acadêmico, estudantil, mas também, especialmente, um bom comportamento cristão. Ou seja, aqueles alunos que naturalmente dão um bom testemunho de sua fé. Aqueles que os amigos já sabem que eles são diferentes, que eles são especiais, que eles partilham a sua fé, que eles não têm vergonha de demonstrarem quem realmente eles são, de assumirem essa subidade de cristãos. Esses jovens que, como José, fazem de fato a diferença no ambiente em que se encontram. Então nós escolhemos 12 que tenham essas características. Alguns deles, inclusive, são até mesmo líderes em suas igrejas. Nós temos aqui diretores de jovens, diretores de música, diretores de desbravadores, diretores de vários departamentos da igreja, secretárias da igreja, tesoureiros, alguns deles também, em seus grupinhos que frequentam. Alguns já são até mesmo, ancião, jovem ali em sua igreja também. Então são alunos que naturalmente já têm essa proatividade para o evangelho, para o serviço, para a missão em favor do próximo. Nós escolhemos então, treinamos ele, oferecemos ele então ali um momento de treinamento sobre estudos bíblicos, sobre como compartilhar a fé com seus amigos, etc., dos assuntos também.
E passamos então agora a discipulá-los para o trabalho. Você vê que são 12, porque justamente tem aqui uma certa alusão, né? Os 12 apóstolos de Jesus também. Então o pastor acompanha esses 12 ali, discipulando, mentoreando, ensinando, às vezes corrigindo, às vezes chamando atenção, mas sempre ali também, né? Animando para o trabalho, acompanhando-os também no trabalho. E eles então realizam todo o serviço, não somente missionário, mas também o serviço comunitário, pelos amigos da sua escola e também, inclusive, por famílias próximas ao colégio em que eles então estudam, ao colégio que eles frequentam. Aqui você vê meus alunos, aqui no nosso colégio, lá nossa capela, lá no colégio de São Miguel Paulista. Aqui então são nossos alunos, nossos 12 alunos. Aqui está a nossa diretora, professora Beth Marinho. E esse pessoal então aqui, a maioria deles aqui no caso são alunos do ensino médio. Nós temos apenas aqui uma única aluna que é do 9º ano, do ensino fundamental no caso, mas todos os demais então são alunos do ensino médio. Você vê que eles são alunos como então são adolescentes como outros quaisquer. Não nada de especial neles. São adolescentes, eles brincam, eles dão risada, às vezes bagunçam, às vezes aprontam, jogam bola, são felizes, são normais, não são, vamos dizer, puritanos, não são assim algum tipo os intocáveis, não. São alunos adolescentes como outros quaisquer que possa existir então em qualquer colégio adventista, com um diferencial. Essa turminha aqui é uma turminha que vive em uma missão, não é todo mundo projeto, 12 alunos e uma missão. Então esse pessoal desenvolve no seu dia a dia na escola e também em ocasiões fora do colégio algumas atividades missionárias e também comunitárias. Por exemplo, aqui nessa foto, então 3 nossos alunos aqui no 3º ano do ensino médio estão com uma professora nossa do colégio e eles estão orando pela professora. Ou seja, um dos deveres, uma das tarefas que eles já executaram no colégio nosso foi justamente essa. Eles foram em cada professor da escola, desde a parte da manhã e da tarde também, nos períodos, eles foram em cada professor e oraram por esses professores. Ouviram ali seus pedidos, conversaram com eles, leram bastante Bíblia para eles também, e na sequência eles então fizeram uma oração especial em favor do professor. Imagina só, né? Um aluno abençoando o seu mestre, o seu educador, o seu professor com uma oração. E curiosamente nessa ocasião, essa professora aqui em questão estava com um problema especial em sua vida, e no momento então em que os alunos oram por ela, você vê aqui que ela está emocionada, né, em receber uma oração de talvez alunos que para ela eram somente alunos como um outro qualquer, mas agora então ela é abençoada pela oração desses alunos. Aqui no pátio do nosso colégio, eles então reuniram alguns amigos não adventistas e com eles então eles se ajoelharam no pátio do colégio e oraram com eles e por cada um de seus amigos e também de seus familiares, ou seja, abençoaram também os colegas, né, da escola com uma oração especial. Até aqui, curiosamente, né, parecia um coração, no caso, né, um formato de um coração, um pouco torto, mas é quase isso, foi quase essa a ideia. E você vê que uma foto linda, né? Eu achei muito interessante até eles virem fotografar justamente para destacar esse momento espiritual então em que eles estão abençoando os amigos deles através da oração. Nesta ocasião aqui eles foram às ruas ali da nossa comunidade em São Miguel Paulista, numa campanha contra a dengue, a zika, o chikungunya, toda essa questão que houve aí algum tempo atrás, essa conscientização, e eles então tomaram parte ativa nesse projeto, foram então às ruas e distribuíram, né, com uma certa orientação em relação à prevenção do mosquito, da doença, também de modo geral. Então você vê aí nossos alunos realizando esse trabalho social pela comunidade. Nesta ocasião aqui, nós estamos no Parque da Juventude, lá em São Paulo, onde era o antigo complexo do Carandiru. Lembra do Carandiru que foi destruído e tudo mais, aquele complexo que foi derrubado? Então aqui é a região do antigo Carandiru, do Carandiru, é o Parque da Juventude atualmente, onde ali centenas de famílias frequentam os fins de semana, passam por ali para passear, praticar esportes, enfim. E nesse domingo então em questão, nossos alunos das 6 escolas da Paulista Leste então estiveram presentes ali fazendo um culto no parque, e na sequência então eles foram em famílias que estavam ali pelo parque passeando e eles começaram a orar pelas famílias. Apenas isso.
Paravam lá uma família, um casal, ou alguém estava por ali passando, e eles então oravam por eles, abençoavam a vida das pessoas com uma oração, e na sequência então deixavam uma mensagem através de um folheto, um livro ou coisa do tipo. Estamos aí, né, no momento de culto com eles. Inclusive, algumas pessoas que por ali passavam, paravam e assistiam conosco ao culto, né, que os alunos estavam então ali realizando e participando. Nesta ocasião estamos aqui em frente ao nosso colégio em São Miguel. Aí está minha turminha mais uma vez, turminha especial. E esse foi o dia de Impacto e Esperança. E nesta ocasião, eles então saíram também às ruas ali da comunidade para distribuir os livros, né, da esperança deste ano de 2016. Aqui nós estamos no metrô, aqui estamos no Tatuapé no caso, e nessa ocasião nós fomos então até a região central ali de São Paulo, até a região próxima das clínicas, e ali também realizamos um trabalho todo especial. Aqui você vê os alunos, né, em frente ali um dos semáforos da rua principal daquela região. E eles estão ali com cartazes indicando: Jesus é a esperança, né, para toda a nossa nação, para a nossa comunidade. Enfim, nesse mesmo dia distribuímos de 1000 livros também da esperança às pessoas que por ali passavam, e também alguns inclusive doaram sangue, né, ali no hospital, nas clínicas, no caso ali adultos, mas pastores, professores que nos acompanharam. Enfim, tem, acho que no mesmo pendrive aí tem até um vídeo desse dia. Se você puder dar uma rapidinha, uma olhadinha. Enquanto você vai vindo aí, deixa eu estar falando. Então, nesse dia, fomos até a região da clínicas, e ali eles abordaram pessoas que por ali passavam, abordavam ali, né, famílias que andavam no hospital, nas ruas. Estamos aqui no Farol, se não me engano, essa rua é a do Arnaldo, lá próximo, ali a região das clínicas. E eles então, com o seu jeitão feliz, bagunceiro de ser, ali passavam, distribuíam os livros, abordavam os carros que ali estavam, entregavam o livro, e também transmitiam aí a mensagem de que Jesus é a esperança. E curiosamente, queridos, o mais bonito dessa cena toda é você observar que as pessoas paravam e às vezes davam atenção, porque viam que eram crianças, vamos dizer assim, adolescentes que estavam fazendo justamente esse trabalho, distribuindo amor, abraço, um sorriso, uma esperança. Enfim, tá pronto aí? Tá na esquerda? Então as pessoas ficavam maravilhadas, né? Buzinavam, tiravam fotos com os alunos também. Eles faziam toda aquela algazarra, toda aquela festa, aquela farra danada. E foi uma coisa bem interessante, uma coisa bem especial. Vamos ver se vai rodar. É um rápido vídeo que mostra um pouquinho do que nós realizamos nessa ocasião no Farol. Olá, Jesus! Esse lobo sou eu. Muito bem. Então, estávamos ali no Farol, gritávamos, né, Jesus, eles diziam esperança viva, as pessoas então passavam, viam, buzinavam e faziam toda aquela festa. Então, apenas aqui, queridos, só para mostrar para vocês um pouquinho do que nós realizamos lá na associação. Orem por nós, pelo nosso trabalho nos colégios de nossa associação. Orem pelos professores, educadores, pessoas ali que têm essa missão, seja em sala de aula, no pátio, seja na conservação, seja na monitoria, na cantina, não importa, mas cada um tem um papel importante na educação e também especialmente na salvação dessa juventude. E orem por esses 12 alunos também em cada uma de suas escolas que têm contribuído grandemente para que o nosso trabalho tenha maior eficácia e também, obviamente, maiores resultados também na sequência. Muito bem, vamos então agora aqui o que nos interessa realmente, a palavra de Deus. Convido você agora a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 50, onde nós vamos então ver agora a última história de José, aqui relatada em Gênesis, capítulo 50. Abra sua Bíblia em Gênesis 50, o capítulo final desse livro, que também conta o momento final da história de José. Nós vimos ontem aqui à noite que então finalmente chegou o dia, o momento em que José se reencontra com seus irmãos. Os irmãos se prostram perante ele, os irmãos reconhecem a sua autoridade. Horas mais tarde, quando José então se revela a eles, os irmãos então se dão conta de que aquele governante era o seu irmão mais novo, era José, que eles um dia venderam como escravo para o Egito.
Os irmãos então ficam chocados com a cena e entram em pânico, porque imaginam que José vai se vingar pelo mal que um dia eles fizeram ao irmão mais novo. Mas curiosamente então os irmãos são surpreendidos com um gesto de compaixão, de bondade e graça da parte de José. Ou seja, José oferece perdão, José oferece graça, oferece compaixão, misericórdia àqueles homens que não mereciam receber o seu perdão e a sua misericórdia. Desta forma então José torna-se aqui um tipo de Cristo que também oferece a cada um de nós o seu perdão, a sua graça e a sua infinita misericórdia. Vamos então à leitura de Gênesis, capítulo 50. Antes, porém, assim como estamos, mais uma vez, curva a sua fronte e feche seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Pai em oração. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, porque nessa semana, por várias noites aqui, ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra, ouvimos aqui o Teu Espírito falando ao nosso coração. E hoje, ó Deus, estamos aqui no término dessa semana, dessa jornada que começamos no último sábado com José. E agradecemos ao Senhor, porque até aqui ouvimos então lindas experiências que certamente nos inspiraram a sermos como o José para esta geração. E hoje nós iremos então ouvir a última história de José, que se há registro então em Tua palavra, que há registro em Tua palavra. E que nesta hora, mais uma vez, então, o Senhor fale ao nosso coração, não seja mais um homem a falar, mas que o Teu Espírito, mais uma vez, se mova em nosso meio e nos toque com a Tua mensagem. Amém. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Muito bem. Mais uma vez, como fizemos aqui todas as noites, então, pela última vez agora, olhe para quem está ao seu lado e diga para ele: eu sou um Zé. Fala com convicção, para ele crer, para ele acreditar. Isso. Eu sou um Zé, ou eu sou como José, né? Eu decidi ser fiel, decidi ser um Zé também para esta geração. Gênesis 50, e agora então estamos aqui na carreira final do Zé da Bíblia. E lemos assim, verso 22. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Então José mudou-se para o Egito, tinha 17 anos de idade, e o resto da sua vida então José habitou no Egito. Por um tempo foi ele escravo de Potifar, por outro tempo foi José também, ele foi ali o governante da casa de Potifar. Depois José foi prisioneiro do faraó do Egito, até que então finalmente José foi honrado, promovido, recompensado, abençoado por Deus, e tornou-se agora o primeiro-ministro de toda a terra do Egito, e também salvou naquele tempo o Egito e todo o mundo dessa fome avassaladora que cometeu toda aquela região. E agora, 110 anos de idade, Gênesis então agora conclui a história do Zé, dizendo: José habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu 110 anos. Verso 23. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Então José viveu o suficiente para conhecer os seus netos, bisnetos e até mesmo seus trinetos aqui no caso. Verso seguinte, o verso 24, disse José a seus irmãos, os seus compatriotas hebreus que ali viviam no Egito: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. E aqui termina então agora a jornada, a carreira deste grande homem. Diz o livro de Gênesis: morreu José aos 110 anos de idade, ali em meio à sua família que vivia agora na terra de Gósen, ali no país do Egito. E antes então que José morresse, José diz as suas palavras finais ao povo que ali ainda estava, e também os seus filhos que ainda viviam, filhos, netos e por aí vai.
E note uma coisa interessante, que quando José então faz menção agora à sua morte, note que José deixa entender o seguinte, que na realidade ele estava morrendo, mas a história não havia ainda terminado. Ou seja, a história ainda iria ter uma sequência, a história iria continuar. Ele parava, ele dava uma pausa agora, ele iria morrer, mas a sua história não havia ainda chegado ao fim de fato. Ou seja, uma página foi virada, mas o livro da sua vida não foi ainda terminado, não foi ainda completo, disse José. Por qual razão? Ele diz aqui o seguinte, vejam amigos, irmãos, filhos meus, parentes, enfim, vamos ter uma coisa. Haverá uma ocasião futura em que Deus vos visitará aqui nessa terra. Note, os hebreus viviam nesta ocasião na terra do Egito, justamente por causa de José. Jacó migrou para o Egito com sua casa e sua família, justamente por causa de seu filho José, que era o governador daquela terra. Mas veja, José diz o seguinte, essa terra não é nossa. Nós somos peregrinos aqui nesse local, mas essa terra não é nossa. Ou então, esta pátria não pertence a nós, nosso lar não é aqui, nossa casa não é aqui, nossa cidade não é aqui, a nossa região não é aqui, o nosso lar não é aqui. O nosso lar é aquele que Deus jurou a Abraão, Isaac e Jacó no passado. O nosso lar não pertence ao Egito. O Egito é de passagem. O Egito é só uma passagem. Ou então, o Egito é só peregrinação, porque na verdade a nossa pátria é Canaã. O nosso lar está em Canaã, o nosso país é Canaã, nossa cidade é Canaã, a nossa nação é Canaã, o nosso povo deve viver em Canaã, porque Canaã é a terra que Deus deu a Abraão, Isaac e Jacó e também a todos os seus filhos. Ou seja, aqui estamos de passagem, mas nosso lar não é aqui, porque nosso lar pertence a Canaã, e é para lá então que um dia Deus vai nos levar de volta. E amigos, o mais curioso é que nessa situação então José faz um pedido aos seus irmãos que ali estavam. E vejam, quando Deus então visitá-los aqui nessa terra e for então agora levá-los de volta à nossa própria terra, à nossa pátria querida que é Canaã, por favor, me façam uma gentileza. Eu quero que por favor vocês então transportem os meus ossos daqui para aquela terra. Por qual razão? Porque o Egito não é a minha casa. Eu vivi minha vida no Egito, eu salvei o Egito da fome, eu fiz aqui nesse lugar a minha casa, morei aqui por algum tempo, ou então eu fui autoridade no Egito, eu fui ministro do Egito, mas o Egito nunca foi meu lar. Meu coração nunca esteve ligado ao Egito. A minha vida nunca esteve presa ao Egito. Meu coração, meu sentimento, meu pensamento, a minha fé, o meu sonho, a minha vida sempre esteve conectada a Canaã. Lá é a minha casa, lá é a minha pátria. Foi lá que eu nasci, foi lá que eu fui criado. De lá um dia então fui expulso por meus irmãos, mas a verdade é que lá sempre foi o meu lar. E é para lá que um dia eu quero voltar. Não importa o quão bem o Egito fez por mim e por minha família, não importa quão feliz eu fui aqui nessa terra, o que mais importa é que, ainda que eu fosse feliz aqui dentro, a verdade é que a minha terra nunca foi essa, minha pátria nunca foi essa, porque a minha casa, o meu lar, a minha pátria sempre foi e sempre será Canaã. Ou seja, por essa razão então, quando forem voltar para casa, por favor, levem os meus ossos, levem o meu corpo daqui para a terra de Canaã. Amigos, eu acho curioso porque José, ele tinha total consciência de que de fato o ideal de Deus, não só para a sua vida, mas para todo o seu povo, era realmente não permitir que Israel permanecesse no Egito. Ou seja, por mais que por um tempo então Israel tenha habitado e vivido em meio à terra do Egito, a realidade é que sempre
Deus então desejou na história sempre levar o povo de volta à sua própria terra, ao seu próprio país, a Canaã no caso. Aliás, nós já vemos o seguinte, que desde o princípio então lá atrás com Abraão, Deus já havia dito que aquela terra seria para Abraão e para a sua descendência. Depois então nasceu de Abraão Isaque, e Deus disse: Isaque, como eu jurei ao seu pai Abraão, saiba de uma coisa, essa terra é a terra de vocês, este é o lar de vocês. Não importa por onde vocês vão andar, por onde irão passar, mas a verdade é que esta sempre será a sua terra, ou então a terra da sua família, como eu jurei um dia no passado a Abraão. Então você pode viajar para o mundo todo, pode ir para esse mundo afora, mas Canaã sempre será o lar de vocês, a pátria de vocês, a terra que eu concedi a Abraão e a sua descendência. Depois então morreu Isaque, nasceu Jacó, e Deus disse: Jacó, eu jurei ao seu pai e ao seu avô, eu jurei a Abraão e Isaque o seguinte, que essa terra na qual você hoje habita, para sempre será a sua própria terra. Você pode fugir, pode partir desse lugar, mas saiba que um dia eu trarei de volta a esse local. Eu trarei de volta a essa terra, porque esta para sempre será a pátria de vocês e de seus filhos e descendentes, como eu jurei a Abraão e a Isaque. E agora então vem José, e José tem total convicção: essa terra em que agora estamos não é nossa, ela pertence a Faraó, ela pertence aos filhos de Faraó, ela pertence aos egípcios que nela habitam, mas o nosso lar não é aqui. Somos forasteiros nessa terra, somos estrangeiros, peregrinos, mas o nosso lar está em Canaã, a nossa terra é Canaã. E por isso então de José esse pedido todo especial: por favor, não deixem os meus ossos aqui, não deixem que a minha sepultura seja para sempre aqui no Egito, porque em toda a minha vida eu sempre aguardei pela terra de Canaã. E por isso então, quando Deus levá-los daqui para aquela terra, por favor, não se esqueçam, levem também os meus ossos e me sepultem com meus pais, com a minha família, lá na terra de Canaã. E curiosamente, quando você lê o de Êxodo, então, você vê que de fato, quando o povo de Israel saiu do Egito e foi então em direção à terra prometida, lembra então que o Êxodo nos diz que de fato os homens se lembraram de José e carregaram então os seus ossos do Egito para a terra de Canaã. Agora, amigos, note algo interessante. José aqui nesse texto, na verdade, ele faz então uma importante profecia. Ou seja, José revela aos filhos de Israel o que seria deles então dali para frente. Ou seja, eles iriam por um tempo ainda continuar vivendo no Egito, mas em uma ocasião específica da história, Deus iria então até aquela terra, Deus os visitaria no Egito e os levaria de volta para Canaã. E quando você lê o livro de Êxodo, você então entende como é que houve essa história. Lembra lá? Veio o faraó que não conhecia José, que não se agradou de José, e por essa razão então esse mesmo faraó escravizou os hebreus que estavam em sua terra. Mas Deus então em sua misericórdia ouviu o clamor de seu povo, e esse mesmo Deus levantou agora um herói para libertar Israel, e este foi no caso Moisés. Lá Moisés então libertou Israel do Egito e levou-os em direção à terra prometida, e assim foi no final dessa jornada toda em meio ao deserto com o povo hebreu. E veja, nisso então agora José antecipa a história, antecipa o futuro, mostrando uma coisa: o mesmo Deus que esteve conosco até esse momento, Ele vai continuar conosco em todos os momentos de nossa vida. Ou seja, Ele nunca vai se afastar de nós. Nós nos desviamos dEle, nós fugimos dEle, nós podemos até correr dEle,
mas a grande verdade é que Deus nunca nos deixa. Deus sempre vai estar com o seu povo. Aliás, assim como esse Deus acompanhou-me aqui no Egito, esteve comigo em toda a minha trajetória pela terra do Egito, esse mesmo Deus também certamente vai acompanhar vocês. E curiosamente, amigos, na Bíblia, ao você ler dos Hebreus, você então percebe que realmente Deus em todo momento acompanhou o seu povo em sua jornada. Deus nunca esqueceu Israel, Deus nunca deixou Israel da mão, Deus nunca abandonou o seu povo. Quando Israel tinha fome, Deus alimentava com o pão do céu. Se Israel tinha sede, então Deus lhe dava água da rocha para beberem. Deus em todo momento acompanhou o seu povo e também satisfez as suas necessidades. Em momento algum Israel teve falta de alguma coisa, porque em tudo Deus acompanhava, em tudo Deus supria, em tudo Deus os auxiliava. Aliás, quando viu os inimigos de Israel para então combatê-los, para atacá-los, nessa mesma hora também Deus com os seus anjos entrava em cena e ele combatia pelo seu povo, guerreava com os inimigos de Israel e assim então mantinha a salvo a todo o seu povo, a toda a sua nação. A promessa era: Deus vai estar com vocês, Deus vai continuar acompanhando vocês, como também me acompanhou até o último dia de minha vida, dizia José. E de fato a sua profecia se cumpriu. Deus não esqueceu o povo hebreu no Egito, Deus não deixou Israel no Egito, Deus os visitou, Deus os libertou milagrosamente, e então por fim Deus levou de fato, como havia prometido a Abraão, o seu povo a estabelecer-se na terra de Canaã. Mas queridos, nessa história final, a parte que mais me encanta nessa história toda é justamente o fato de José reconhecer qual era a sua pátria. José dizia: eu tive alegrias no Egito, eu tive uma longa história pelo Egito, eu tive uma vida tremendamente abençoada aqui no Egito, e eu tive uma grande importância para o Egito, assim como também o Egito teve uma certa importância também na minha vida. Ou seja, para mim o Egito foi significativo, não foi algo do acaso, não foi algo ruim, mas eu tenho uma incrível história, uma incrível relação com esse local. Mas por mais que eu ame essa terra, por mais que eu tenha vivido aqui nessa terra, por mais que tenha sido feliz aqui nessa terra, por mais que tenha sido acolhido aqui nessa terra, a verdade é que esta nunca foi a minha terra. A minha terra sempre foi e sempre será a Canaã, para a qual um dia Deus vai levar de volta a cada um de nós também. E amigos, a verdade é que como José, podemos hoje olhar para essa vida, olhar para esse mundo e então compreender uma coisa: que estamos aqui nesse planeta, estamos aqui nesta vida, estamos aqui neste mundo, mas a nossa passagem por aqui será rápida. Sabe por quê? Porque assim como José no Egito, nosso lar também não é aqui. Nossa casa não é aqui. Aliás, por mais que aqui neste mundo eu e você tenhamos conquistas, realizações, horas de alegria e felicidade, de vitórias, de bênçãos, enfim, por mais que nesse mundo você tenha conquistado coisas nessa vida, a verdade é que nosso lar nunca foi este mundo e nunca será também este planeta. Este não é o nosso país, não é a nossa pátria, não é o nosso povo, não é a nossa casa, não é o nosso lar. Aliás, Deus tem um lar, Deus tem uma casa, Deus tem uma pátria, Deus tem um país para o seu povo e não é deste mundo. Aliás, não tem nada a ver com as coisas deste mundo. Deus tem uma vida eterna a nos oferecer, mas esta vida não se limita a este mundo, não se concentra a essa vida que nós aqui vivemos. Mas o nosso problema é que muitas vezes então nós vivemos aqui a nossa história, a nossa vida, como se isso fosse o bastante.
Ou então, como se isso fosse tudo para nós e não tivéssemos então uma esperança de uma nova vida, em um novo céu e uma nova terra. Ou seja, estamos então descartando o país que Deus tem a nos oferecer, achando que esta pátria, que esse mundo é a melhor coisa que de fato possa existir. E amigos, é triste você observar como a gente iludida nessa vida, pensando que este mundo é tudo, que este mundo é o máximo, que este mundo é maravilhoso. Ou então estão dispensando a vida eterna, dispensando a Canaã celestial, achando que esse Egito é o bastante, que esse Egito é maravilhoso, ou então que não existe nenhum outro lugar, uma outra pátria, um outro país que seja então melhor do que este Egito no qual aqui habitamos. Mas amigos, olhem para José. José foi abençoado no Egito. José, como você também, foi feliz no Egito. Mas José dizia: esta não é a minha casa, esse não é o meu lar não é aqui, o meu lar é Canaã e é para lá que eu tenho que voltar. E eu lhe pergunto, por qual razão então que nós estamos insistindo em pensar que o nosso lar é aqui, que a nossa vida é aqui, que o céu é aqui, que a nossa pátria é aqui, que a cidade é aqui, que o mundo é esse e não há nenhum outro? Aliás, por que é que estamos então dispensando a cidade que Deus oferece, a herança que Deus oferece, a pátria que Deus oferece a todos os seus filhos, achando que essa pátria é o melhor do que existe, é o melhor que existe, e nada é superior a ela? Por essa história de um certo jovem que desde a sua infância ele alimentou um desejo em seu coração. O seu sonho era se casar. Seu sonho era casar-se com a pessoa mais encantadora, mais incrível, mais linda que haveria em toda a sua vida. Esse rapaz tinha um propósito. No dia que ele conhecesse então a mulher de sua vida, ele iria oferecer a ela a noite de núpcias mais incrível que se há registro em toda a história. Ele dizia: eu vou pagar pela suíte presidencial mais luxuosa, mais cara que há em toda a minha cidade, porque eu quero que essa noite seja inesquecível, seja incrível, porque será a noite mais incrível e mais feliz da minha vida. E eu quero que também seja a noite mais feliz e mais incrível para a minha futura esposa. E por essa razão então agora esse rapaz, ele começa a juntar cada real, cada centavo ali em seu cofrinho. Tudo que ele fazia, estava uma moedinha, umas notinhas, para que então um dia ele pudesse finalmente custear, uma diária em uma suíte presidencial luxuosa. Depois dos anos da sua vida, ele cresceu, ainda trabalhando, investindo nesse seu sonho, e finalmente então o rapaz conhece aquela que seria a mulher de sua vida, faz planos, fica noivo, e então vem um dia em que ele finalmente vai se casar com a sua amada. E então agora o rapaz pega sua economia e nota que o valor que ele possui hoje em conta é justamente o valor necessário para que ele possa então reservar o quarto mais luxuoso do hotel mais luxuoso e mais caro que havia em sua cidade. Ele pesquisou, foi lá na internet, analisou, viu o quarto, escolheu. Realmente não era um quartinho qualquer, mas era um baita quarto, uma baita suíte, algo de luxo mesmo, cheio de glamour. O rapaz disse: é esse. Pagou à vista, não parcelou nada, pagou assim no ato, à vista mesmo, e reservou aquele melhor quarto para a melhor noite da sua vida. Teve o casamento, a festa, e finalmente então agora feliz da vida e cheio de empolgação, o rapaz e a noiva se dirigem àquela que seria a noite mais incrível de suas vidas. E agora o rapaz vai surpreender a sua esposa: meu bem, se prepare, porque você agora vai ter uma visão do céu. Ela disse: é mesmo? Sim, claro, porque eu reservei algo maravilhoso para a nossa noite especial.
ela não sabia de nada. E de repente então o carro estaciona justamente naquele que era o hotel mais luxuoso, porém o mais caro que havia em toda aquela região. E ela disse: o que é que nós estamos fazendo aqui nesse hotel? O que é que estamos fazendo aqui? Ele disse: querida, olhe para o alto, vê aquele quarto que está ali no lugar mais alto dessa torre. Pois é, lá está a suíte presidencial mais luxuosa e cara de toda esta região. E é justamente lá que nós passaremos a nossa noite especial. A mulher ficou empolgadíssima, né? A mulher ficou doidona, porque quando o Joaquim disse: meu bem, que coisa incrível, maravilhosa! E agora então, rapidamente, os dois descem do carro, vão até a recepção do hotel, fazem então o check-in, e a moça da recepção instrui: olha, vão até o elevador, até o último andar, para ver se as portas virem então à direita, vão até o final, viram à esquerda, e lá então vocês verão a porta que dá acesso à suíte presidencial. Tenham uma ótima noite. E entregou então agora o cartãozinho que dava acesso ao quarto de luxo daquele hotel. Empolgados e felizes, sobem então rapidamente ali pelo elevador até o último andar, viram então o corredor à direita, vão até o final, controlam à esquerda, e finalmente agora eles têm ali perante os seus olhos a porta que dava acesso ao quarto de luxo mais lindo e incrível que havia em toda aquela região. O rapaz, como um cavaleiro, dá à dama então as honras: meu bem, por favor, abra o quarto, seja a primeira a entrar nesse lugar de luxo e glamour que eu reservei essa noite. Uma moça abre o quarto e acende a luz naquele quarto. Eles têm uma visão um tanto quanto decepcionante naquele momento, porque aquilo que parecia ser um sonho torna-se agora, na verdade, um pesadelo. Aquilo que parecia ser um luxo, na verdade, mais parecia uma espelunca qualquer. A mulher olha para aquele ambiente estranho, aquele ambiente esquisito. Só havia um sofá-cama ali no canto, um armário que parecia um pouco antigo ali, já velho, no outro lado, uma outra porta sem utilidade alguma ali à frente. E ela olha para o esposo e diz: foi por isso aqui que você pagou uma nota? Foi para cá que você então reservou? Foi aqui que você reservou para a nossa noite especial? Foi por isso aqui que você economizou a sua vida toda? E o rapaz disse: não, olha aqui as fotos no site. Não foi isso que eu paguei. Não foi isso que eu vi nas imagens. Mas ela disse: mas não é o que estamos vendo aqui. E curiosamente, aquele era o único quarto que havia em todo aquele andar. Ela disse: como pode? Como é isso? Como assim esta não é a suíte de luxo do hotel? Eu disse: meu bem, eu não sei. Eu não sei. O que eu sei é que disseram que esse é o local, que esse é o quarto, mas pelo visto alguma coisa está errada. E não sei o porquê. Sabe, aquele casal que se preparou para uma noite especial, em um quarto todo hiper mega especial, teve que se acomodar em um simples e desconfortável sofá-cama na sua primeira noite de núpcias. Na manhã seguinte, a moça acorda um pouco torta, com torcicolo e tudo mais, né, meio assim esquisita, e diz: meu bem, quero que você desça até aquela gerência do hotel e, por favor, vá até o gerente, corte a sua cabeça e traga aí um prato para mim, tá ok? Quero que você mate esse homem, porque nós fomos enganados. Como assim? Onde está a suíte presidencial? E o rapaz furioso diz: pode deixar, querida, eu vou lá agora, eu vou esganar aquele infeliz. E ele desce, furioso, bravo. E ele encontra o gerente, pega pelo pescoço aqui no palco e diz: você me enganou, você mentiu para mim. Como assim você pode acabar com o meu sonho? Eu economizei a minha vida inteira por isso. Paguei uma nota por um quarto de luxo e eu dormi em uma espelunca. E o rapaz
sem entender nada, pergunta ao homem que está bravo: mas meu senhor, pera um momento, como assim dormir em uma espelunca? O que está dizendo? E o rapaz diz: como você não sabe o que eu estou dizendo? Eu paguei pela suíte presidencial no último andar. E ele disse: sim, no último andar, ok. Ele mas não era a suíte presidencial, era um quartinho qualquer. Que absurdo é esse? Que loucura é essa? E nessa hora, curiosamente, o gerente que está sendo enforcado começa a rir. E ele ri e diz: como é que é? Um momentinho, desce um pouquinho aqui, peraí, solta um pouquinho. Me explica melhor, como era esse quarto que você viu? E o rapaz, sem entender que o gerente ria, disse: o quarto lá no último andar, um sofá-cama, um armário, uma porta, enfim. E o gerente ri mais ainda. E ele diz: você percebeu que próximo a esse armário que você falou tinha uma porta? Aí o rapaz diz: tinha mesmo uma porta. E então a pergunta fatal do gerente: rindo, por um acaso você abriu aquela porta? O rapaz diz: não. O que tinha ali? Não era o banheiro? E o gerente riu ainda mais. E ele então responde: senhor, antes que o senhor me mate, então por favor volte até o último andar, aquele quarto que você dormiu, e por gentileza, agora abra aquela porta. O rapaz voltou, confuso, sem entender nada. Chegou àquele quarto, mas a sua esposa, ainda furiosa, e pergunta a ele: e aí, matou o homem? Calma, ainda não, vai chegar a hora. Mas por enquanto, espera um pouquinho. Antes, uma pergunta: querida, por um acaso você observou aquela porta próxima ao armário? Ela disse: sim, observei. Não é do banheiro? O marido pergunta: você não abriu a porta? Ela disse: bem, estava tão furiosa que nem reparei e nem pensei em abrir porta nenhuma. Ele disse: pois vamos saber agora o que tem por trás daquela porta. Amigos, quando o rapaz abre a porta, sabe qual é a visão que ele tem? O quarto mais incrível, mais caro, mais luxuoso, glamouroso que havia em toda aquela região. Não parecia nem ser um quarto, parecia ser uma casa toda, sabe? De tão grande e luxuoso que era. O casal se deu conta de que, na verdade, eles não dormiram na suíte presidencial simplesmente porque passaram a noite achando que a antessala da suíte presidencial era a suíte do hotel. E o pior de tudo é que o check-out seria em 3 minutos. É só uma parábola, fique tranquilo. É só uma ilustração, mas que nos ensina algo real. Há muita gente hoje em dia achando que essa antessala chamada Terra é de fato a maior suíte de luxo que existe em todo esse universo. E nem se dão conta que além dos portais da eternidade existe um verdadeiro local de luxo, de glórias, de riquezas que Deus oferece a todos aqueles que aguardam por Ele. Amém. Há muitos se contentando com essa antessala chamada Terra e estão trocando a suíte presidencial no céu pela antessala chamada mundo. Quero fazer hoje meu último apelo a você. José tinha total certeza que o Egito não era tudo. José sabia que na verdade o Egito era só uma antessala. José sabia que o Egito era apenas um local de passagem. José sabia que o Egito era só algo momentâneo. Mas José sabia que a Canaã, a qual Deus jurou aos seus antepassados, era algo que ia durar para sempre. José sabia que o que valia a pena realmente era Canaã. José sabia que Canaã era o seu verdadeiro lugar. O Egito era só a antessala,
mas Canaã era a sua verdadeira suíte presidencial. Amigos, eu temo que hoje em dia exista muita gente trocando o céu pela terra, a suíte pela antessala, trocando a glória eterna pelo prazer momentâneo, trocando a vida feliz, de paz, de amor, de harmonia, de eternidade, por uma vida de frustrações, decepções, tristezas, sofrimentos, decepções e morte. Eu temo que hoje em dia existam pessoas que estão realmente pensando que a terra é tudo e que o céu não passa de uma história da carochinha ou uma ilusão que foi criada, mas não corresponde à verdadeira realidade. Aos 110 anos de idade, José morreu. Mas o que se diz de José na Bíblia? O que diz de José na Bíblia é que José, pela fé, contemplou o galardão que Deus concederia ao seu povo. O último pensamento de José foi Deus. O último sonho de José foi Deus. As últimas palavras de José tinham que ver com Deus. O último sentimento de José tinha que ver com Deus. O último olhar de José antes da morte foi para Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: como é que você pretende encerrar a sua carreira aqui neste mundo? Ou então, como você pretende terminar a sua história aqui nesse mundo? Amigo querido, a história não chegou ao fim ainda. A história ainda não acabou. E disso sabia José. Meus irmãos, a história não chegou ao fim, porque Deus ainda vai nos visitar nessa terra e nos levar para aquela terra que é superior a esta. E quando isso então acontecer, aí sim será o fim da nossa história. Mas enquanto isso, a história não chegou ao fim. Pode ser um novo parágrafo, pode ser apenas uma vírgula, quem sabe uma reticência, pode ser uma nova página, um novo capítulo, mas a história não chegou ao seu ponto final ainda, porque Deus não terminou ainda a sua história. E amigo, não importa o que você passe hoje, você sabe de uma coisa, que a sua história ainda não terminou. Deus não terminou ainda. Deus não concluiu ainda. Deus não chegou ao ponto final ainda. É só uma vírgula, é só um novo parágrafo talvez, mas não é o ponto final da história, não é o fim da história. Deus tem ainda muito mais para escrever e para fazer na sua vida, na sua história. E Deus deseja que um dia então, como José, você possa combater o bom combate, encerrar a sua carreira com fé, com a certeza de que o seu lar não é aqui, mas quando então Jesus vier nas nuvens do céu, o seu lar está garantido, porque você irá com Jesus para essa pátria que é realmente feliz, essa pátria onde não há dor, não há tristeza, não há sofrimento, não há doença, não há agonia, não há pecado, não há mal, onde a morte não entra, onde a vida é eterna, onde a paz é eterna, a felicidade é eterna, o amor é eterno, uma vida que nunca terá fim, pois Deus ali está presente, Deus ali habita. Amigos, Deus teve sonhos para José, mas o maior sonho que Deus tinha para José era um dia então levá-lo para casa. E ouça uma coisa, nessa vida Deus tem sonhos para você, ideais para você, planos para você. Mas amigo, não esqueça de uma coisa, que o maior plano, o maior sonho, o maior ideal que Deus tem para a sua vida é levá-lo para casa, é um dia levá-lo para o lar de volta, é levá-lo para o céu, porque nada é maior do que o céu, nada é melhor do que o céu, nada é mais significativo do que o céu, nada é superior ao céu, nada, absolutamente nada pode sequer se comparar ao céu. E ouça uma coisa, olho nenhum viu, ouvido algum ouviu falar, então mente alguma é capaz de imaginar o que Deus preparou para os seus filhos. E amigos, o céu é logo ali,
O céu é logo ali, o céu está perto, é só um pouco mais e nós iremos para o céu. Não perca o céu por esse mundo, não troque o céu por essa vida, não perca o luxo por aquilo que é terreno, aquilo que é passageiro, aquilo que dura para sempre. Não troque o que é real por o que é ilusão, ou então o que é eterno por aquilo que é momentâneo. Não troque o que Cristo oferece por aquilo que o Egito pode hoje oferecer, porque o que o mundo oferece, o que o Egito oferece, pode ser prazeroso, pode ser luxuoso, maravilhoso, bonito, interessante, mas é passageiro, vai passar, não dura para sempre, e uma hora ou outra, isso termina em desgosto, em amargura, em frustração, em decepção. Mas o que Deus promete não frustra, não decepciona, porque o que Deus promete é real, é eterno, é importante, dura para sempre. Amém. Um dia José vai ressuscitar. Quando Jesus vier nas nuvens do céu, José vai ressuscitar. E quando José ressuscitar, a primeira pessoa que José verá será Jesus. E José talvez irá abraçar, aliás, talvez não, mas com certeza José há de abraçá-lo. E José então vai olhar para a sua vida e perceber o quanto valeu a pena ter sido fiel, mesmo quando não havia razões para isso. Um dia José com a sua família será recebido então em Canaã, na pátria celestial, a verdadeira e real Canaã que Deus promete a todos os seus filhos ao longo da história. Um dia Jacó e José para sempre vão se reencontrar e viver para sempre, sem separação agora lá no céu. Um dia José e seus irmãos vão estar no céu para sempre juntos, sem mágoa, sem tristeza, sem decepção. Um dia Davi, um dia João Batista, Pedro, Paulo, todos esses vão ressuscitar, vão para o céu e vão encontrar Jesus e vão abraçá-lo e vão viver para sempre felizes ao lado daqueles por quem viveram toda a sua vida. Mas eu pergunto, aonde você vai estar naquele dia? Ou então, onde você pretende estar naquele dia? Deus hoje faz a você um último convite, o convite para ir para o céu. O convite para que, como José, você entenda que isto aqui é passageiro, isto aqui é só uma baldeação, isto aqui é momentâneo, isto aqui é coisa rápida, é passagem rápida, é só uma peregrinação, porque na verdade nós estamos indo para longe, estamos indo a um outro lugar, a uma nova terra e um novo céu. Nós estamos indo para Canaã. Eu quero hoje fazer um apelo àqueles que pretendem ir para Canaã. Jesus está voltando. E creia você ou não, Jesus um dia vai voltar. Espere você ou não, Jesus um dia vai voltar. Aceite você ou não, Jesus um dia vai voltar. Espere por isso você ou não, Jesus um dia vai voltar. Esteja você pronto ou não, Jesus um dia vai voltar. Mas antes que Jesus venha, Ele convida. Antes que Jesus venha, Ele mais uma vez insiste com você, dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. É por essa razão que essa semana chamou-se Toma o Meu Coração, porque Jesus, Ele quer o seu coração. Jesus quer a sua vida, como foi com José, porque Jesus um dia pretende, Jesus Ele sonha em um dia muito em breve levá-lo para o céu. Eu não sei como será a sua história daqui para frente, mas eu sei que no fim dessa história, na verdade, não será bem um final, porque será apenas um recomeço de uma outra história, de uma outra vida, que nunca mais terá fim, porque esta vida, esta história, será uma vida e uma história eterna, que dura para sempre. Ao você ouvir essa última canção, Jesus mais uma vez vai falar com você. Jesus mais uma vez vai tocar você, vai alcançar você aí aonde você está. Ele vai convidá-lo a esquecer o Egito, a tirar os olhos do Egito e olhar para Canaã
como José e então dizer: o meu lar não é aqui, a minha casa nunca foi essa, minha pátria nunca foi e nunca será esta. O meu lar não é deste mundo, o meu lar está no céu, o meu lar é Canaã. E meu apelo hoje é para todos aqueles que querem dizer sim para Jesus, sim para Canaã, não para o Egito, mas que hoje se comprometem dizendo: eu serei José aqui neste Egito, eu serei o Zé nessa geração, eu serei o Zé para este tempo, eu serei o Zé para aqueles que estão à minha volta, eu serei o José nesses últimos dias. E como o Zé, como o José, eu irei um dia para a Canaã que Deus está me chamando. Quando nosso amigo canta essa música, deixa agora o Espírito Santo alcançar você. E se hoje estou falando aqui a alguém que está decidido: pastor, eu vou ser José neste Egito, mas tenho consciência de que o Egito é passagem, porque eu vou para o céu, eu quero me preparar como José para um dia ir para o céu. Aonde você estiver, mais uma vez, ou então pela última vez agora, eu lhe convido, coloque-se em pé e assuma a sua posição de Zé para esta geração, para esse tempo, um José para estes últimos dias, dizendo: eu estou de passagem, eu estou indo para Canaã. Céus e terra irão passar, Jesus então tudo novo transformará, e todo mal que nos aflige aqui não mais existe. Chegamos ao fim, não mais dor, só o bem, só a paz, não mais noite também. Louvo a Deus por seu amor, viveremos na luz de Jesus, Senhor. Já posso ouvir os louvores da multidão, já posso ouvir a mais bela e feliz canção. O grande livro aberto está, e posso ouvir o meu nome chamar. Não mais dor, só o bem, só
Obrigado, Senhor, porque a história não acabou ainda. Em breve, céus e terra irão passar, e tudo novo então se fará. As primeiras coisas serão passadas, tudo novo será feito, um novo céu, uma nova terra, um novo lar, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais noite, só haverá o bem, só haverá a paz, o amor, e viveremos eternamente na companhia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado porque esse dia está perto. Estamos quase no lar, quase no céu, porque o céu é logo ali. E o Senhor nos convida hoje a decidirmos ir para o céu. Nos ajude, ó Deus, a tirar os olhos desta vida e focar somente na pátria celestial. Nos ajude a nos prendermos a este mundo achando que isso aqui é tudo e o que passa disso é ilusão. Nos ajude a termos consciência de que aqui podemos realizar sonhos, metas, conquistas e até sermos felizes eventualmente, mas que nada tire o nosso foco da verdadeira e maior felicidade que somente o céu pode proporcionar. Que como José, enquanto estivermos no Egito, sejamos uma bênção. Enquanto estivermos neste Egito, sejamos aqui teus representantes. Mas que quando aqui encerrarmos nossa carreira, que contigo possamos ir para Canaã, que é o nosso lugar. Abençoe, Senhor, aqui a igreja do Colégio Adventista aqui de Presidente Prudente, que esta comunidade, que este grupo, que este povo que aqui se reúne, seja um povo abençoado, um povo frutífero, e que as pessoas ao redor aqui deste local percebam que existe um Deus aqui nesta casa, que esta casa cresça, seja sempre abençoada, que ela se multiplique e faça discípulos para o teu reino, e que ela esteja pronta para a volta de Jesus. Obrigado pela oportunidade de ter aqui passado essa semana trazendo as tuas mensagens aos teus filhos aqui. Abençoe a minha vida e abençoe a vida de cada um deles também, e que muito em breve o nosso grande encontro aconteça, não mais aqui neste mundo, mas sim na Canaã para a qual um dia o Senhor vai nos levar. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.